Bom, pessoal, eu vou tentar também ser objetivo no sentido da resposta às perguntas. Eu tinha combinado mesmo de atender algumas pessoas lá no sindicato e elas estão aguardando. Então, precisamos também respeitar as pessoas que estão com o seu horário. Mas, de qualquer forma, acho que das perguntas que estão aqui, eu queria começar juntando aí duas questões, que é a pergunta do Bruno, lá do direito, né, e também é o companheiro do IAT, que é a questão da desconto e da anotação na folha de ponto. Eu acho que são duas coisas que acabam se correspondendo. Na verdade, esse desconto, seja sobre o salário bruto, seja sobre o salário líquido, seja qual for o tipo de desconto, ele tem um caráter de ilegalidade. A forma com que está sendo implementada facilita até a discussão dessa ilegalidade. Esse limite que a Lili mostrou agora aqui mostra nitidamente uma redução salarial. E aí a redução salarial, independente da questão da greve, ela é ilegal, porque houve, de fato, uma redução no vencimento, uma redução no salário base. E isso é absolutamente legal. Eu quero até agora verificar outros delitos no sentido de saber se isso está acontecendo com todos. E é o que eu falei, acaba facilitando para a gente esse tipo de ilegalidade cometida pela reitoria, porque permite que a gente faça uma discussão sobre esses descontos, sobre uma ótica até, digamos assim, mais tranquila, que não é a ótica da questão da greve, e sim a ótica do direito de receber o salário na sua integralidade. Então, Bruno, nessa questão do desconto, a forma como está sendo implementada é uma forma, digamos, mais ilegal do que se fosse simplesmente o desconto em razão da participação na greve. E aí entra a questão que foi colocada, a questão da anotação na folha de ponto. O ideal é que todas as folhas de ponto tivessem anotação de greve. Greve é o que está acontecendo, greve é o que tem que ser anotado. Algumas chefias anotam, então, ausência ao trabalho, dia não trabalhado, falta. Ocorre que essa questão das anotações, nós entramos naquele debate que até já foi feito aqui anteriormente, sobre o que é a greve. A greve é suspensão, é interrupção do contrato de trabalho, qual é a natureza jurídica da greve. Me parece que o caminho que nós temos, e aí é um debate que deve ser feito, eu acho que a gente tem que caminhar para isso, é ingressar com uma medida judicial visando a declaração judicial de que o exercício do direito de greve dentro dos limites da lei caracteriza a paralisação da atividade sem suspensão do contrato de trabalho. Logo, a universidade não pode descontar salário e não pode anotar outro tipo de falta que não a falta justificada. Porque basicamente é isso, né? Nós falamos aqui sobre a questão do que é a suspensão do contrato de trabalho, a interrupção do contrato de trabalho, e aí o professor Jorge Luiz usou o exemplo das férias. Férias, então, é a ausência ao trabalho com o pagamento de salário. Logo, é interrupção do contrato de trabalho e não suspensão. O atestado médico caracteriza também uma forma de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, há ausência, mas há o pagamento desse dia trabalhado. E esse é o problema. Férias não tem essa definição clara, não tem essa caracterização explícita se é uma suspensão ou se é uma interrupção. O próprio professor Jorge Luiz fala, na verdade, nem a lei faz uma distinção exata do que é interrupção e do que é suspensão. Mas aí a doutrina resolveu entender que quando há suspensão não há pagamento de salário e em algumas situações então se caracteriza como de suspensão, como é o caso, por exemplo, da ausência não justificada. Se ausentou, não justificou, é falta. Falta não tem pagamento de salário, desconta do limite. O problema é que férias não está para ausência não justificada. Férias está para ausência justificada. Por quê? Porque, desculpe, férias, greve. Greve está para ausência justificada. Por quê? Porque a greve ela tem regulamentação em lei, porque a greve é o exercício de um direito constitucionalmente garantido. Então, é uma ausência justificada ao trabalho. Logo, sendo justificada, tem que haver uma outra anotação, mas não a falta ao trabalho, porque falta é o caso de ausência injustificada. Exatamente. Então, me parece que o caminho, para não entrarmos na judicialização
da greve propriamente dita, para não entrarmos com a ação de dissídio coletivo, seria nesse momento entrarmos com uma ação pleiteando o reconhecimento do direito de greve, o reconhecimento de manter paralisadas as atividades e de que não haja outra anotação na folha de ponto que não ausência justificada ao trabalho em razão de greve. Porque com isso nós estaríamos, de alguma forma, acionando o reitor a se manifestar acerca dessas anotações feitas por chefia, principalmente anotações até com orientação da própria reitoria, no sentido de que seria então falta ao trabalho, dia não trabalhado. Isso não é verdade, greve não é dia não trabalhado. Então, nós temos que discutir conjuntamente a questão da falta de pagamento desses dias, porque se é dia não trabalhado em razão de greve é falta justificada, e ao mesmo tempo discutir a forma de anotar isso na folha de frequência, porque tem que estar anotado como falta justificada decorrente de greve. Eu tenho muito claro isso, a medida judicial é plenamente cabível. A única questão eu volto um pouquinho do que eu já tinha falado antes, é saber se é o momento de acionar o judiciário, porque o judiciário ele cria uma muleta. O judiciário ele cria uma escora, e eu me preocupo muito com isso. Eu sendo advogado, estando no dia a dia convivendo com o judiciário, eu entendo que as grandes lutas sociais, as grandes vitórias da sociedade não foram alcançadas dentro dos tribunais. As grandes vitórias da sociedade foram alcançadas na rua, e é na rua que a gente tem que lutar. Agora, no momento em que a gente abandona a nossa luta na rua e passa a confiar de que o judiciário vai nos dar as garantias que nós precisamos, me preocupa muito. Por isso, eu entendo que é necessário que nós tenhamos vista a medida jurídica a ser adotada, mas tenhamos muita tranquilidade, muita paciência, muito jogo de cintura. E não é fácil falar em jogo de cintura quando você tem 1/3, 2/3 ou até o salário inteiro descontado em razão de participação na greve. É óbvio que isso machuca o bolso, machuca a família, que isso machuca a vida da gente. Todos sabemos disso. Entretanto, é preciso termos muita tranquilidade nesse momento, no sentido de não simplesmente empunharmos essa muleta e passarmos então a entender que a nossa greve está na mão do judiciário. Mas percebam, há um primeiro caminho a ser adotado antes de um eventual dissídio coletivo, e seria talvez então a ação declarando que o direito de salário ele é intangível durante a participação na greve, mesmo estando sujeito eventualmente a uma sentença que diga que não. Porque aí o professor Jorge Luiz bem disse, ele entende que o direito de salário é intangível, mas muitos juízes entendem que durante a greve deve haver um desconto no salário, sim, porque se trata de uma suspensão do contrato de trabalho. A minha grande preocupação é que juiz vai julgar essa nossa ação. Em contrapartida, acho muito tranquilo nós irmos com uma ação discutindo a questão do salário, porque não estamos judicializando a greve. Queremos que o judiciário diga acerca do salário. Se disser que o salário deve ser descontado, a nossa greve vai radicalizar mais ainda, porque a gente não quer que a greve continue se nós não vamos receber salário. Quer dizer, isso acaba tendo, com certeza, um reflexo positivo na greve. Apesar que o companheiro de Ribeirão, Luiz, está dizendo que lá essa questão do desconto criou um reverso. Mas é preciso trabalhar, e aí é uma questão política. Trabalhar no sentido de que, se a situação está ficando mais difícil, é preciso radicalizar, conforme até já disse o Magno aqui, porque senão a gente tende a abandonar o movimento, tende a abandonar a greve e achar que não vale a pena a luta. E não é isso que nós estamos fazendo aqui, pelo contrário, estamos aqui nos organizando para fazer valer mais a pena. Bom, foi colocado também pela Vera a questão da ameaça dos dias letivos, e ela falou especificamente de um determinado curso, mas de qualquer forma, esse tipo de ameaça, assim como todas as outras ameaças, precisam ser combatidas. Precisam ser combatidas, porque o direito de greve não pode prejudicar o direito de presença de aluno em curso. São garantias absolutamente distintas, assim como os trabalhadores têm o direito de permanecer em greve, os alunos têm o direito de ter as aulas. E essas aulas devem ser compensadas oportunamente. Quanto a isso, não há dúvida acerca do direito desses alunos. Entretanto, essa ameaça é real. A ameaça de que, se não houver uma interrupção da greve, haverá prejuízo na presença dos alunos. É preciso fazer o combate, é preciso denunciar, e aí, inclusive, buscar o Ministério Público, e acho que nesse caso estamos falando de judicialização de greve, estamos falando da garantia do direito dos alunos de terem
compensados os dias de aula não ocorridos em razão da greve, oportunamente após o término da greve, se estiver inviável a realização do curso durante o período de greve. Então, nesse sentido, se não pela via política normal, se não com uma pressão junto a esse diretor, junto a essa autoridade que procedeu a essa ameaça, via o Ministério Público no sentido de denunciar essa possibilidade, que a mera possibilidade de prejuízo do ano letivo já é uma grave ameaça. Então é preciso buscar essa garantia, sim.